Queridos, vamos à mensagem de hoje, a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 10. A Bíblia diz: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Até aqui a palavra de Deus. Bom, o profeta Ezequiel recebe de Deus uma orientação, que ele leve ao povo de Israel essa mensagem. Deus pergunta aos israelitas por que é que eles desejam morrer. Porque se eles continuam cometendo todo tipo de engano, de erro, de pecado, eles não estão preocupados com a salvação, com a vida eterna. E um pouquinho mais adiante, se você ler o texto, a palavra vai dizer o seguinte: se um homem correto começar a praticar a maldade, ele também não vai viver, ele vai ser castigado. E se ele achar que porque no passado ele fez boas ações e isso o salvará, ele estará enganado. Então a palavra de Deus diz: eu quero que vocês se voltem para mim, porque eu não tenho prazer de vê-los morrer no pecado. Eu quero que vocês se voltem para mim, que vocês se arrependam, que vocês deem início a uma nova história, que vocês iniciem uma nova história, que vocês tenham vida em abundância. Então, apesar de nós termos aqui uma passagem falando sobre pecado e sobre morte eterna no Velho Testamento e hoje estarmos vivendo o tempo da graça, não mudou, não é? Não mudou. O Senhor Jesus deseja e veio, não é? Eu sempre falo isso aqui, veio para salvar e não para condenar. Mas nós temos livre-arbítrio. Se desejamos continuar no pecado, no erro, como poderemos entrar na presença do Senhor? Como poderemos estar em sua presença se não nos arrependermos dos nossos pecados? Porque a palavra diz, olha, se eu avisar um homem mau, dizendo que ele vai morrer e ele parar de pecar e fazer o que é bom e correto, eu perdoarei os seus pecados e ele viverá porque fez o que é certo. Então entenda, o Senhor está com o braço estendido para perdoar, não para amaldiçoar, não para condenar. Então, quando Jesus diariamente fala conosco, como o Senhor Deus aqui constantemente falava através de seus profetas aos israelitas, era Deus praticamente querendo dizer: olha, acordem, eu estou avisando todos os dias eu uso os meus profetas para falar com vocês, para que vocês se voltem para mim. Da mesma maneira como hoje o Senhor usa os seus profetas, os seus missionários, não é? Usa quem Ele desejar usar para levar até você a mensagem da salvação. Deus quer perdoar os seus pecados, não importa o que você tenha feito, o que importa é que você se arrepende dos seus pecados e não volta a cometê-los, não é? O Senhor, Ele quer que você viva, que você faça o que é certo, o que é correto. Porque nesta passagem aqui fica claro que o povo de Israel reconhecia os pecados, percebia que os pecados eram como um fardo, perguntavam a si mesmos como viveremos se continuarmos pecando, mas ao mesmo tempo, olha o que a palavra de Deus diz aqui no mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, no verso 20. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo.
Ou seja, eles cometiam erros, pecados, eles carregavam o fardo dos pecados que cometiam, sabiam que não conseguiriam viver desta maneira, mas diziam que Deus é que estava errado, eles não. E o Senhor diz aqui: eu o julgarei por aquilo que fazem. Jeremias 33, 20. Eu o julgarei por aquilo que fazem. A mesma coisa hoje. Jesus vai nos julgar segundo as nossas ações. Porque haverá um julgamento, você pode acreditar nisso? Pode. Você pode não acreditar? Também pode não acreditar, mas o fato de você não acreditar não anula o que está escrito aqui e vai se cumprir. Então, queremos ser julgados diante de Deus e nos apresentarmos limpos, devemos abandonar o pecado, não há outra saída. É interessante pensar nas coisas espirituais como pensar nas coisas físicas, não é? Eu vejo muito isso. A pessoa normalmente me procura para um tratamento que envolve a saúde física ou a saúde mental, a ansiedade ou qualquer coisa desse tipo, quando ela não consegue mais caminhar. Quando ela não consegue mais, por quê? Ela se deixa levar, vai levando. A mesma coisa é o pecado, vai levando. Só que um dia a vida cobra. Começam a vir as doenças, né? A pessoa perde o controle das emoções. E aí ela fala, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu não tenho mais o que fazer. Era o que esse povo aqui estava fazendo. O que nós podemos fazer? Porque eu não estou mais aguentando esse peso. Então, chega uma hora que a vida vai cobrar, né? Infelizmente, quando as pessoas estão lá no hospital internadas, elas pensam, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito uma caminhada, eu poderia ter me alimentado melhor, eu poderia ter deixado de comer tanto açúcar. Quem está próximo à morte também deve pensar, Senhor, me acolhe. Eu não fui à igreja, eu não li a Bíblia, eu não me aproximei de Ti, mas eu quero ser salvo. Mas por que deixar isso acontecer? Por que não procurar a Deus antes? Por que não cuidar de si mesmo antes de tudo né? Chegar ao tempo do caos? Porque nós somos negligentes conosco. Nós cuidamos de tudo, de todos, menos de nós mesmos. Não cuidamos bem do nosso físico, do nosso mental e muito menos do nosso espiritual. E por quê? Porque na nossa loucura, nós acreditamos que vamos viver para sempre. O Senhor nos fez para vivermos eternamente com Ele, mas a decisão é nossa. A decisão de ter saúde ou de estar doente é sua. A decisão de ser salvo ou perder a salvação também é sua. Que aprendamos com o Pai Jesus Cristo. Deus abençoe você.